Boa noite a todos. Parabéns aos colegas primeiristas. Eu vim subir na escada aí, estava escutando a música. Parabéns a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. E eu quero aqui registrar o colega que é corretor de imóveis e é deputado estadual, Salim Curiati. Ele mandou aqui um ofício. Tem uma pessoa aqui do escritório da assessoria dele? Tem? Ah, tá lá. Lógico que é. Ele é uma pessoa do Cresce que presta assessoria ao deputado. Não é o contrário. Mas está aqui, através desse, agradeço a gentileza do convite para estar presente ao encerramento das atividades no Cresce esse ano 2013. Infelizmente não poderei comparecer, mas gostaria de parabenizá-los por tão feliz iniciativa, assim como desejar a todos boas festas e contínuo êxito em suas atividades. Contando com a sua atenção para o exposto, aproveito a oportunidade para manifestar votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Antônio Salim Curiati, deputado estadual, que é também corretor de imóveis ativo no nosso cadastro, né? Está aí. Muito obrigado. Leve a ele o nosso abraço, tá bom? E quero agradecer vocês pela paciência de, numa semana festiva, estar aqui querendo ouvir o presidente do Cresce falar. Todos os anos, a última palestra do ano, quem faz sou eu. Né? Por quê? Porque não tem palestrante para vir nessa data, ninguém quer. Então, já que ninguém quer, venho eu. Acabou, né? O que não pode é não ter palestra, não é verdade? Alguma coisa a gente tem que fazer. Conversar não importa sobre o quê, mas temos que conversar, né? E, colegas, eu tenho me dedicado bastante nos últimos tempos, porque depois que se fica um determinado tempo exercendo uma atividade e participando de tanto, estou vendo até a diretora aqui, que o vice-presidente, meu Deus do céu, eu estou com uma responsabilidade séria aqui hoje, conselheiros, conselheiras, né? As diretoras do sindicato, olha só. Mas eu tenho conversado, né, muito e participado de muitas reuniões. E eu digo para vocês que depois que nós começamos a bater de frente com essa questão da remuneração do corretor, do aviltamento da nossa remuneração, da dificuldade da contratação de novos empreendimentos, a disputa ferrenha entre colegas que trabalham com lançamentos, o número excessivo de corretores dentro de um lançamento onde nitidamente você percebe que não caberia tanta gente, teria que ter menor número para que todos tivessem oportunidades. Então, isso tudo vai provocando conversa, discussões, debates. E uma coisa que muita gente não acredita, eu leio todos os e-mails que chegam para mim. Posso não ler na hora, posso não ler naquela semana, mas eu guardo. E no momento de folga, eu leio. Agora, esses de reclamação da situação, tudo que é reclamação, eu leio rapidamente, né? De preferência no dia. Todo texto que ultrapassa, digamos, 10 linhas, eu deixo para ler na hora de folga. Abaixo de 10 linhas, eu leio no ato. E eu tenho usado um critério de despachar através do iPad, de um tablet. Então, conforme vão chegando os e-mails, os setores competentes já vão passando para uma pasta que é só de despachos, e eu estando viajando, andando e tal, de carro, eu respondo imediatamente. E aí a resposta dos meus e-mails são lacônicas, e alguns até reclamam. Pô, presidente, o senhor responde com uma palavra só? Mas é o suficiente para expressar o meu ponto de vista diante do problema. Se precisar de meia dúzia de palavras, eu até escrevo, porque às vezes é no celular que eu estou escrevendo. Você imagina escrever no celular
viajando dentro de um automóvel, no trânsito, né? Não é fácil, mas eu respondo, eu escrevo, eu analiso. E aí o que acontece? A gente fica muito a par dos problemas. E eu tenho recebido, aqui na presidência do Cresce, muitos colegas que em determinado momento reclamam da situação. Então tem colega que me escreve há 2 anos que eu não vendo nada. Eu estou trabalhando, mas fazendo contrato de locação, uma captação, mas venda efetivamente, 2 anos que eu não faço. Aí eu convido o colega para conversar, porque isso intriga, né? Por que está 2 anos sem vender? O que está acontecendo? E aí a gente vai conversando e vai conhecendo pessoas e os problemas que elas estão vivendo. E com isso, evidentemente, a gente vai formando uma opinião. É certo que cada cabeça é uma sentença, né? Cada vez que alguém escuta uma história, cada um interpreta na sua visão. Eu mesmo busco uma interpretação da lógica do trabalho. Eu, exercendo a profissão de corretor de imóveis, eu já trabalhei em plantão. Não plantão coletivo desses de lançamento, mas trabalhei em prédios que estavam à venda e o proprietário não encontrava ninguém para ficar lá, eu topava a parada, montava meu guarda-sol lá na frente e ficava lá no prédio esperando o cliente que passa pela rua, cai de paraquedas, entrar lá para eu atender, mostrar o apartamento e tal. E fiz bons negócios no começo da minha carreira desse jeito, né? E naquela época, como é bom ser velho, a gente falar naquele tempo, né? Eu via, quando eu era jovem, escutava os idosos falarem assim, eu falava, poxa, coisa chata, né? Mas é a verdade. Naquela época você vendia uma kitnet e ganhava uma nota, o dinheiro dava para bastante tempo. Hoje você vende uma kitnet, você não paga a despesa da semana. Então, mudou tudo, a velocidade das coisas hoje é outra, né? E aquela época eu ficava em plantões e já fiquei também em plantão na beirada de estrada para vender loteamento, eu sozinho. O negócio é tão ruim que você não consegue nem parceiro para ficar lá conversando com você durante o dia. Procurei meio a meio, mas que ir lá para a estrada ninguém quer, né? E alguns colegas já ouviram isso. Uma vez eu estava lá no sábado, não parava ninguém, parou um carro, eu estava assando uns espetinhos lá, e eu falei, bom, chegou o cliente, né? Ainda bem, não era ladrão, comeram os espetinhos e ainda levaram a chave do meu carro embora, né? Então, eu vivi muito tempo assim, e meu escritório sempre foi o meu escritório. E tem aqui o Adelino e o Jaime que sabem disso, né? São lá, estão na Praia Grande o mesmo período que eu e me conhecem lá desde o princípio. E aí o que acontece? Eu nunca fui um corretor de grandes empreendimentos. Eu digo até que eu não sou uma pessoa a quem se deve dar ouvidos para que se tenha resultado de venda ou de formação de carteira para locação. Porque eu estou há 39 anos lá com o meu escritório, no mesmo endereço, e ainda hoje nós temos dificuldades como tínhamos há tempos atrás, quando não tínhamos tanto tempo. Aí eu digo que se eu fosse uma pessoa que tivesse visão de venda de carteira de imóveis, eu não estaria nesse mesmo endereço há tanto tempo, já estaria num endereço mais sofisticado, alguma coisa mais suntuosa, mas estamos lá, né? Fica... Mas estamos lá, e quem fica lá é minha esposa, que está aqui, né? E a minha filha também está aqui, que ela que é a corretora responsável lá pelas locações. E elas que ficam lá no escritório, sábado e domingo eu estou lá para dar uma olhada e tal. Mas uma coisa eu te digo, por tudo que eu enfrentei na vida e ainda enfrento no ramo imobiliário,
E por tudo que eu conheci na condição de presidente do CRES, eu me considero habilitado para falar a respeito da nossa atividade profissional, debater e discutir em qualquer âmbito, no meio dos colegas e das autoridades, e das diversas autoridades das quais a gente é obrigado a se relacionar para resolver questões inerentes à nossa atividade. Então, nesse aspecto, aí sim, eu me considero uma pessoa privilegiada. E a partir do momento em que começaram a haver tantas reclamações, um mercado que é recorde em cima de recorde diariamente. Todo mundo reclama que a situação hoje não está como foi em 2008, 2009, mas na realidade hoje está financiando quase o dobro do que financiou naquela época que estava bom. Ora, se está saindo financiamento imobiliário nessa proporção, e o percentual de financiamento imobiliário com base nas pesquisas ele não aumentou, então é porque aumentou o número de negócios. Não tem como tapar o sol com a peneira. Agora, por que vai ficando cada vez mais ruim, cada vez mais difícil? E aí a gente percebe aquela dificuldade, né? Eu quero trabalhar, eu falo para o cliente, eu quero trabalhar seu imóvel com entusiasmo, com satisfação, preciso de uma autorização com exclusividade, o cliente não dá. É uma dificuldade fora do comum você conseguir uma autorização com exclusividade. Outra coisa importante, o cliente, quando ele chega, ele não lhe conhece, você fala, olha, a sua proposta é até uma proposta que poderá ser aceita pelo proprietário. Mas se ele aceitar, você não pode perder esse negócio. Então deixa um sinal, deixa um cheque como garantia para que a gente possa repassar ao proprietário no caso dele aceitar a sua proposta. A maioria dos clientes não quer deixar o cheque. Ou se deixar, quer deixar um valor irrisório, que não sustenta uma transação desse porte. E aí por quê? É uma coisa interessante. Você vai no médico, o médico fala assim, olha, aí não tem jeito, só abrindo mesmo. Você fala, bom, então não tem jeito, vamos abrir. Porque você confia no que ele falou. E não tem jeito. Não é? Quantas vezes você se depara com situações aí que você se preocupa, mas é o profissional que está falando, vamos lá, se acredita e vai embora. Então eu acho que a nossa atividade profissional, ela está precisando de uma versão alterada para a sociedade. Eu acho que aquilo que foi feito do início da nossa regulamentação até agora é alguma coisa que não tem dado muito certo. Porque 51 anos já era para a sociedade ter a nossa atividade como consolidada e como alguma coisa de útil para a sociedade, de interesse econômico. E na realidade não é. Infelizmente não é. Nós ainda estamos construindo alguma coisa, e a duras penas. Porque quando você percebe sofrimento de colegas que estão aí há meses sem vender, eles estão participando da construção dessa imagem nossa para o futuro, para aqueles que virão. E à custa de sacrifício, de decepções, de ansiedade. E aí é que nós temos que pensar no que fazer. E a maneira mais fácil de resolver os problemas, e é sempre assim que é levado, é uma lei. Nós temos uma mania de querer uma lei para tudo. Tem que ter uma lei para a placa, tem que ter uma lei que defina a exclusividade, tem que ter uma lei que obrigue o cliente a comprar do corretor, tem que ter uma lei lá no cartório para botar o nome do corretor. Então fica todo mundo desesperado atrás de uma lei. Lei para tudo. E a vida vai passando. E os negócios não vão acontecendo. E a gente fica botando a culpa na lei que não existe, para poder resolver a nossa situação. E eu assisti uma palestra muito interessante, que diz assim, que Deus, quando terminou de criar o mundo, falou, quero agora deixar para o homem a felicidade, que é a coisa mais bonita que pode existir para o ser humano, é a felicidade. E ela será o bem
mais cobiçado por todos os seres humanos. E aí ele disse para seus auxiliares: só que eu quero o seguinte, nós vamos dar a felicidade, mas vamos escondê-la. Eu não quero que eles a encontrem. Eles vão ter que viver buscando a felicidade, mas eles não poderão encontrá-la. E agora onde é que eu escondo isso para o homem não achar? Aí um falou assim: põe no fundo do mar. Aí Deus falou: que é isso? Você não conhece o homem, eu sei o que eu criei. E um dia ele vai chegar lá no fundo do mar e ele vai achar. Então aí não serve. Vamos fazer o seguinte, põe na lua. Bobagem, você não sabe o que está falando. Um dia ele vai chegar na lua e se ele chegar lá ele vai achar. E naquele debate, põe aqui, põe ali, aí Deus disse: olha, deixa, eu sei aonde colocar a felicidade. Eu vou colocar a felicidade no peito do homem, do lado do coração dele. Porque ele vai ser capaz de procurar lá no fundo do mar, ele vai ser capaz de procurar lá na lua, mas ele não vai ser capaz de viajar 5 centímetros para dentro dele mesmo para encontrar essa felicidade. E assim foi feito, e essa é a grande realidade, né? A felicidade de cada um está consigo mesmo, e nós sabemos e já vivemos o bastante para saber disso. E aqui eu falo essa história para fazer um comparativo com a nossa situação. A solução dos nossos problemas não está no Congresso Nacional, não está aqui no Cresce, não está lá embaixo no sindicato. A solução dos nossos problemas está dentro do escritório de cada um de nós, aonde nós trabalhamos. A solução dos nossos problemas não está nas mãos de nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum senador. A solução dos nossos problemas está exclusivamente em nossas mãos. E aí eu quero dizer para vocês que esse espaço de tempo que se passou 51 anos não foi o suficiente para aprender que nós, corretores de imóveis, é que temos o conhecimento técnico para prestar assessoria numa intermediação imobiliária. E muitos colegas, muitos de nós, imagina que o cliente muitas vezes sabe mais do que ele. Existe uma certa temeridade dos colegas frente ao cliente. Existe uma forma que muitos colegas usam, e boa parte usam, de mostrar uma postura, querer transmitir a sua honestidade, a sua seriedade para o cliente, não pelos atos que ele está tomando, mas sim pela aparência, pelo querer ser bom, ser bonzinho, ser passivo, ser submisso ao interesse do cliente e não ao interesse do negócio. É muito comum você ver um cliente chegar no escritório e deixar o imóvel para venda num preço absurdamente superior ao valor real de mercado. E o colega nem coragem de falar para o cliente que aquele preço está fora do mercado, ele tem, com medo do cliente virar as costas e ir embora. E ele não ter mais aquele imóvel lá para poder oferecer. Mesmo ele sabendo que não vai vender e que não adianta oferecer aquilo lá, porque ninguém vai comprar. E aí acontece aquele fenômeno, o cliente larga, ele fica quieto, ele aceita, ele é passivo, passa 6 meses, ele não dá um telefonema para o cliente, porque não vai gastar chumbo com quem não adianta. Aí o cliente sai por aí dizendo: essas imobiliárias não valem nada, faz 6 meses que está lá para vender e ninguém vende. Enquanto que, se ele tivesse ouvido do corretor: olha, não adianta o senhor largar o imóvel para eu vender, porque eu não vou conseguir fazer negócio, o preço que o senhor está pedindo é muito acima do que vale, e eu vou só perder o meu tempo e tomar o senhor vai ficar com a expectativa de alguma coisa que não vai funcionar, e depois o senhor ainda vai falar mal de mim. E deixa o cliente embora, porque ficar com alguma coisa que está apenas inchando o seu cadastro e ainda depondo contra você profissionalmente? Essa é uma questão muito séria. Outro problema que eu vejo que os colegas vivem pedindo para ter a lei da exclusividade, né, que nós estamos batalhando no Congresso Nacional para conseguir.
Mas a nossa lei atual obriga a autorização por escrito para que você possa fazer a intermediação. Está lá. Você não pode fazer oferta pública sem autorização por escrito. Tem cliente que pega o seu imóvel e reproduz um anúncio numa folha de sulfite 4, 6 vezes, aí rasga com uma reguinha e sai entregando em tudo quanto é imobiliário. Se aparecer cliente, me avisa. E não assina nada, e o corretor aceita, deixa aquilo lá e pega sem assinatura. Assim, numa passividade tremenda. Quando o Cresce começou a notificar as empresas para apresentar as autorizações das placas de oferta pública, nossa, foi uma correria fora do comum. E foi uma reclamação tremenda. Pô, Viana, mas como é que você quer que a pessoa assine se ninguém quer assinar? Ah, mas tem obrigado a assinar. E se todo mundo mandar assinar, o cliente vai assinar. E que mania é essa de imaginar que o cliente é que manda no negócio? Somos nós, corretores, que temos que mandar no negócio. Ah, mas o cliente não aceita. Se o cliente não aceita, você não consegue, olha, vai procurar fazer outra coisa qualquer na vida, porque como corretor você nunca vai conseguir fazer nada. Se você não se sente habilitado para dominar o negócio, para conduzir o negócio, ser o gerente do negócio, infelizmente você não tem um quesito básico para ter sucesso na atividade. E essa questão de ter sucesso na atividade é igual ser jogador de futebol. Quantos é que ganham muito bem? Isso é em qualquer atividade profissional. Agora a nossa é muito mais complexa, é muito mais difícil. E todo mundo vem para a atividade porque vê esse barulho nos plantões, e principalmente ultimamente que aumentou demais o número, e ainda assim é um número muito pequeno. Todo mundo diz que tem muito corretor, não é verdade, está faltando corretor. O que vem de empresário aqui pedir, Viana, mas me dá um jeito, aqui no Cresce eu não permito nada. Tem cabimento, quer captar corretor, se vira lá, aqui não. Ontem eu atendi um empresário, ou antes de ontem, eu não me lembro, 80 corretores ele tem, ou melhor, tem 30 corretores e tem 50 estagiários. Aí ele está reclamando porque o Cresce foi lá e autuou, porque o gerente tinha saído para almoçar e não tinha corretor no plantão e só tinha estagiário. Aí está certo, não pode, tem que multar mesmo. Fazer o quê? A lei tem que cumprir, porque já é uma coisa desregrada, não é para o estagiário que está vendendo. O estagiário tem que acompanhar o corretor para aprender, é acompanhar, está ali do lado. Não é para fazer negócio, não é para exercer atividades que são privativas dos corretores. E ele desesperado que tem lançamentos para fazer e não tem gente para trabalhar, e ele não consegue gente para trabalhar. E também atendi um outro corretor que tem 15 mil corretores pelo Brasil inteiro. Também desesperado, querendo saber como é que vai fazer. Remunera bem. 6% remunera adequadamente. Olha, o que você falou foi o que eu falei para ele. E remunerar bem não é apenas oferecer um bom percentual para a pessoa ganhar. Você tem que proporcionar um ambiente de trabalho. Porque fazem lá de um plantão onde seria viável para 30 corretores, põe 150, 180. Aí o resto fica tudo na rua. Põe corretor para distribuir panfleto. Quer dizer, uma situação humilhante, os corretores aceitando. Então, colegas, esta atividade profissional, e eu não vou entrar no mérito da relação entre corretores e imobiliárias, porque ambos são inscritos no Cresce, ambos perante a lei, aqui dentro do Cresce tem o mesmo direito. Isso está na lei. Mas eu quero levar de forma a entender a interpretação da nossa atividade perante a sociedade.
E aí eu acho que nós temos que ser mais proativos, mais agressivos, ser mais dono do negócio. Não ter receio de falar a verdade com o cliente. De expor a situação claramente, para que a gente possa ser respeitado. E essas atitudes, elas só podem partir de nós mesmos. O Cresce tem uma verba reservada para a campanha publicitária agora para 2014, que nós estamos aguardando para iniciar a nossa licitação em janeiro, uma campanha de valorização, para sair lá no jornal, sair na televisão, para que o corretor seja mais respeitado pela sociedade. Mas é uma coisa até difícil de como é que nós vamos levar essa imagem, de que forma nós vamos levar essa imagem. Porque a imagem que a gente levar lá para a televisão é a imagem que a gente espera que o cliente vai encontrar quando entrar lá dentro da imobiliária. Você tem que levar alguma coisa que seja verdadeira. E é muito difícil, porque da forma com que as coisas estão, a forma de agir de maneira individual, não com foco no código de ética da nossa atividade, e sim com base nos seus princípios particulares, pessoais, traz uma descaracterização do coletivo. Nós ficamos sem uma imagem formada perante a sociedade. E, infelizmente, a sociedade acabou absorvendo uma imagem do corretor de imóveis de um profissional muito imediatista, que tem como foco a sua renda e não o seu atendimento, o bom atendimento ao cliente. Infelizmente, esta é uma interpretação recorrente. Essa questão de novela eu considero uma coisa tão irrelevante, porque são obras de ficção, né? Mas que é vista por uma grande quantidade de pessoas. É vista por uma grande quantidade de pessoas. E as pessoas tiram conclusões erradas. Sim, então, agora você imagina que conclusão que eu vou tirar dos administradores, né? E dos advogados. Olha, nós já notificamos a Globo, o autor, já fizemos tudo, não adianta. Não adianta. Isso daí criou-se uma mística em torno da imprensa, que a imprensa faz o que quer. O que bem entende não responde por nada. Está aí. Agora, se for falar da imagem do corretor dentro daquela novela, e falar dos médicos, então? Não? Falar dos administradores, falar dos advogados, né? Tá tudo perdido, né? Lá na Globo virou um caldeirão de coisas que eu acho que não tem nem cabimento. Mas isso daí é uma consequência exatamente de fatos do cotidiano. Porque eu te digo que eu nunca vi naquela novela, apesar de que eu assisto muito pouco e assisto o capítulo quando chega a reclamação aqui. É claro, porque aí eu vou e tenho que olhar para saber o que foi mostrado. E nós temos que ser honestos nessa interpretação. Eu nunca vi nada na novela que eu já não tenha visto antes na realidade. Nunca. Nossa. Principalmente a parte ruim, né? Não, porque eu estou dizendo, eu nunca... É lembrar o fato daquela corretora da Cantareira. Não, mas isso nem se fala. Em termos de notícia de imprensa, eu ia passar aqui hoje alguns pequenos filmes de reportagens jornalísticas a respeito da nossa atividade só desse ano.
passar meia dúzia. Mas é uma coisa tão ruim, né, que não compensa ficar lembrando disso. Nós temos que partir para coisa, para resolver o problema, né? E isso eu quero aproveitar esse tempo aqui para isso, né? Para trazer uma proposta para que a gente possa plantar uma semente de alguma coisa que vai florescer e que vai realmente dar sombra para poder amenizar e a gente poder ter um futuro melhor. A corretagem imobiliária, ela foi tão desmoralizada que chegou ao ponto do corretor hoje ser confundido com vendedor. Quando se fala em corretor, você lembra de vendedor. Todo mundo lembra de vendedor. Tanto é verdade que existem cursos e cursos de venda para corretores de imóveis. Aqui no Cresce mesmo, quantas palestras já teve para corretor de imóveis? Como vender mais rápido, como vender melhor. Ninguém ensina como intermediar. Pois é. E na realidade nós não vendemos, até porque o nosso código de ética está lá bem claro, ele proíbe o corretor de vender. O corretor ele tem que prestar assessoria na intermediação imobiliária, não podendo influir na decisão do cliente. Não nos é permitido influenciar na decisão do cliente. Nosso código de ética proíbe. E se nós não podemos opinar, influenciar na decisão do cliente, ora, nós não podemos vender. Então a nossa atividade é outra. Ela não é tão simples e tão barata quanto a de um vendedor. Por que quando nós éramos filiados o nosso sindicato era filiado à Federação Nacional do Comércio, a nossa remuneração era denominada de comissão. Vocês lembram disso? Aí depois nós fomos alterados lá no Ministério do Trabalho, saímos da classificação de autônomos e passamos à classificação de liberais, profissionais liberais. E naquele momento nós saímos da Federação Nacional do Comércio e fomos para a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, que, por consequência, vai na Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. E a nossa remuneração passou a ser chamada de honorários. Porque honorário é para aquele que presta serviços. A comissão é para aquele que faz venda. Então, veja, tudo isso é diferente. É diferente no Código do Imposto de Renda, é diferente no debate, na discussão jurídica pela remuneração do corretor. Se você entrar com uma ação cobrando comissão, é uma coisa, se entrar cobrando honorário, é outra. Então, tudo mudou e nós ainda ficamos muito atrelados a essa questão. E acatando, né? Aqui no Cresce, vocês não viram mais, nos últimos meses, nenhuma palestra sobre venda, e eu me reuni com o pessoal que cuida das palestras e falei, olha, venda é uma palavra proibida dentro do Cresce daqui para frente, ninguém mais fala em venda. Nós somos intermediadores, esse é o negócio, nós fazemos corretagem imobiliária. É um negócio muito mais sério, muito mais complexo. E nós definimos, né? Nós temos aqui agora alguns funcionários que estão preparados para ministrar cursos, palestras, além dos nossos colaboradores que aqui estão, né? O Jacó, a professora Regina, que agora é conhecida pela TV Cresce, viu? No dia da entrega do certificado, todo mundo queria tirar foto do lado. E aí conheceram a professora que só conheciam pelo telão, né? Então é isso. Nós estamos muito confortáveis aguardando alguma coisa que vai acontecer para que a gente possa ter melhores condições de trabalho. E o tempo está passando, e os cabelos vão branqueando, as juntas vão endurecendo, né? A coluna vai dobrando, a gente vai caindo, daqui a pouco morre e acabou, não fez nada. A sensação que eu sinto é que as pessoas estão imaginando que nós estamos aqui no ensaio.
que a peça vai começar depois. E não é, já começou, nós estamos aqui, né? Nós somos os atores das nossas vidas. Como é que nós vamos deixar, prezado Hélio? Viu? O Hélio é um cara que me pega no pé, rapaz, que não é brincadeira. E agora, pessoalmente, ele é mais bonito do que no Facebook, viu? O Hélio, ele não me dá moleza. É bom porque ele não me deixa cochilar. Dá o microfone aí para ele, porque quem está em casa tem que ouvir essa pancada. Não é pancada, porque eu sempre bati palmas nas coisas que o Cresce faz, mas também sempre procurei trazer críticas construtivas. Claro. E, no caso que eu estou vendo a explanação do senhor, na minha opinião, eu sempre penso em relação à qualidade do corretor, ou seja, a capacitação do corretor. A imagem ficou muito deteriorada. Eu estou 15 anos no mercado. A partir do momento que você vê entrar num plantão 300, 400 corretores, e o senhor me desculpa, assim, porque o senhor sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho, mas também critico quando penso diferente, e eu acho que cada um tem que ter suas opiniões. Quando nós permitimos 400 corretores num plantão, né, para ganhar 0,98, eu acho que nós somos culpados, também somos culpados. Eu posso falar isso porque o senhor sabe muito bem que eu sou 15 anos que eu trabalho só com terrenos e áreas para incorporações. Mas a imagem fica muito deteriorada. Você é que cria o monstro, né? Oi, desculpe, mas Então, eu acho que um dos pontos negativos é esse. O segundo é o seguinte. Eu tive ontem, meu filho, graças a Deus, passou na INSPER, e eu gostei muito do discurso do presidente Cláudio Haddad. Ele disse o seguinte: a gente tem que procurar ter calouros de pontas, administradoras de ponta. E eu acho que aqui não é formar corretores todo mês e corretores despreparados. Nós temos que ter corretores de qualidade, porque lá fora o proprietário respeita o grande corretor. O bom corretor, ele respeita, porque ele sabe se impor, ele sabe trabalhar e sabe fazer. Agora, infelizmente, o que a gente vê todo dia, mensalmente, ou talvez durante o ano, é isso, presidente. Nós temos que refletir o que é melhor. Nós temos corretores melhores preparados ou ter 1 milhão de corretores? Mas presta atenção, Hélio. Isso daí... Hã? O problema de base, o senhor sabe o quanto eu me bato. Sim. No problema de base. O problema está exatamente na capacitação. O problema está na formação do corretor, que é deficiente, absolutamente deficiente. Forma-se uma pessoa para entender alguma coisa, entender 1% da atividade para poder fazer uma intermediação. Não se forma um profissional, não se capacita um profissional. E eu me bato contra isso, só que minha voz é sozinha. O senhor sabe disso? Mas não é sozinha, não. Isso é uma coisa interessante, né? Eu divulgo muito o número de novos corretores que têm entrado na nossa categoria. E principalmente no Facebook, aí aparece lá, onde é que vai enfiar toda essa gente? Né? É assim. Aí vem o outro e fala, vai acabar com a nossa categoria, já tem corretor demais. E é mentira, né? Tem corretor de menos. E se for depurar mesmo, uma coisa interessante, todo mundo que tem uma carteira de habilitação pensa que sabe dirigir. E a gente sabe muito bem que tem um montão de gente habilitada que não sabe dirigir coisa nenhuma. E que tem anos de habilitação e não sabe dirigir. A mesma coisa é aqui. Né? Tem muita gente que tem carteira, mas não sabe exercer a atividade. Pois não? No tocante ao comentário que os dois colegas fizeram, o presidente sabe que eu vivo muito aqui no Cresce também. Acho que o grande problema a gente direciona para o Cresce. Mas o Cresce tem os cursos às terças-feiras à tarde, que propiciam maior conhecimento para os colegas, professora Regina, o professor Jacob
dão curso para a gente, como o senhor sabe, e a gente vê curso, inclusive, que vem 6 corretores, vem 8 corretores, que eles não buscam o conhecimento. Pois é, né, rapaz? É triste. Você traz pessoas com autoconhecimento, e às vezes eu ligo lá, não na TV Cresce, porque a maioria dos cursos não são transmitidos, né? Mas eu ligo nas câmeras internas aqui do Cresce, e olha esse auditório, você vê 6, 10 pessoas. Então, isso é uma coisa que demonstra, sabe o que isso demonstra? Que as pessoas não se tem julgam vontade de buscar o conhecimento. Autossuficiente, elas já se julgam preparadas e ela não sabe que ela não está tendo sucesso na atividade justamente por falta da informação, por falta do preparo. Mas antes de encerrar esse assunto, eu queria falar da formação do corretor. A formação do corretor, ela é, todos nós sabemos, muito deficitária, porque tem um curso, é à distância, a pessoa só vem fazer a prova, isso sem contar nas milhares de inscrições aqui que já foram canceladas, revogadas por registro com diplomas falsos, diplomas que foram cancelados pela Delegacia de Ensino. E temos aqui, pelo menos agora, que uns 1.800 ainda, né, que estão em processo de cancelamento porque vieram se registrar com diplomas que depois foram, pelo Estado, considerados inválidos. E até o momento do registro eles estavam válidos. E aí, quando eu vejo esse número, 1.000, 1.200 corretores por mês entrando no Cresce, e as pessoas criticando a sua baixa qualidade, eu me pergunto, né, o que fazer? Mas quantos são universitários? Não, mas isso... Bom, 83% dos corretores têm formação de nível superior, né, de 3º grau, Não é apenas com a formação do corretor, em atividade outras, né? Médicos, engenheiros, advogados, contadores, enfim, de tudo tem aqui. Mas o que é importante lembrar é o seguinte, muita gente tem uma visão de que para o Cresce interessa 1 milhão de corretores. Muita gente tem essa visão. O Cresce quer 1 milhão de corretores. Eu pergunto, para quê? Para quê? Para onde é que tira uma ideia tão esdrúxula dessa? O Cresce é apenas o que todo mundo tem que entender, e isto é muito interessante. O Cresce é uma autarquia de registro e fiscalização da atividade profissional. Não cabe ao Cresce opinar sobre o número de pessoas que estão procurando se inscrever legalmente. Olha, o que é que nós temos com isso? Né? E nós não podemos, a lei não nos autoriza indeferir inscrições. Por quê? Vai indeferir por quê? Não, Hélio, não, olha, me desculpe, não vamos nem entrar nisso, porque não tem nem cabimento. Olha, vamos marcar, viu, Hélio? Marca aqui uma data, o Leandro está ali, marca uma data para você vir fazer uma palestra para eles aqui. Bom, você vai colaborar com o seu ponto de vista. Né? E é um ponto de vista que interessa. E eu, na condição de presidente do Cresce, eu não tenho nenhuma rejeição por aqueles que não pensam igual a mim. Muito pelo contrário. Eu acho até que o pensamento contraditório é que nos faz raciocinar. Né? Sim, mas espera um minutinho, não está lá também, esquece. Não, não é. O problema, você sabe o que é? O problema está na nossa sociedade. Olha,
Aqui não adianta, a gente não pode ficar muito tempo, já vai às 7h20, mas deixa eu só concluir aqui. A mentalidade de algumas gerações para cá é o seguinte: eu quero um diploma. Eu quero um diploma. Para que você quer o diploma? Porque eu quero um emprego. Eu quero o diploma, eu quero um emprego. Eu quero o diploma. Aí pega o diploma e entra no emprego. Guarda o diploma na gaveta, ele nem sabe o que ele estudou. E nem se interessa. Mas isso é na medicina, é na engenharia, é em qualquer profissão. Eu quero o diploma para fazer o concurso e pegar esse emprego. E tem gente que quer a vaga para corrupção. O cara chega, pô, vou fazer um concurso, mano. O negócio ali é legal, aquela região, só dá gente do pó. Ali é bom de trabalhar. Pô, mas me transferiram para lá, pô, vai fazer o quê, né? Aí lá naquilo lá não fatura nada. Não tem nada. É assim. O ser humano é desse jeito. Você quer ver uma coisa? Você sabe quantas palavras você conhece para poder transmitir o seu raciocínio? Você sabe formatar um texto em que seu cliente precisa para concluir um negócio? Você sabe calcular o imposto de um lucro imobiliário? Você sabe como orientar o cliente para que ele possa reinvestir esse dinheiro, ao contrário de pagar um tributo que não volta para ele de forma direta? Você tem condições de, ao conversar com o cliente, transmitir para ele a realidade dos fatos que ele precisa saber? Né? Você tem a ética de dizer para o seu cliente que aquele imóvel está à venda porque o proprietário foi assassinado ali num assalto? Você tem a ética de dizer para aquele cliente que você está vendendo aquele imóvel que o cliente suicidou lá dentro dele? Sabe, essas perguntas é que a gente precisa fazer, não para o colega, mas para nós mesmos. E aí procure a resposta. E aí você vai encontrar aonde está a razão das suas dificuldades. E uma coisa eu te digo: houve uma época em que a nossa atividade profissional não requeria nenhuma instrução acadêmica. E foi a época dos melhores corretores que nós tivemos e de maior prestígio da atividade na nossa sociedade. Não é? E a nossa atividade, e até hoje muitos ainda são baluartes. E não é a instrução acadêmica que forma pessoas éticas, forma técnicos. Mais uma pessoa que não tem conhecimento suficiente para poder desempenhar uma assessoria, ele busca ajuda de quem tem, ou então ele fala com o cliente dele. Mas ele não age de maneira errada. Agora, eu vejo, e pelos processos éticos disciplinares que nós temos em trâmite aqui no Cresce, olha, a cada momento que você pega um processo daqueles, é de arrepiar você ver o que a pessoa fez. A desídia com que ele agiu, a forma com que foram passadas os detalhes para o cliente, depois o que foi encontrado. Outra coisa gravíssima na nossa profissão, mas é gravíssimo, isso então é um desastre. Não há pós-venda na nossa atividade profissional. O cliente, depois que fecha o negócio, pagou a comissão, está tudo certo, acabou. Aí aparece uma rachadura lá na parede, o cliente vai lá na imobiliária, tem corretor que se esconde. Ao contrário de ir lá enfrentar e falar, não, vamos ver o que é, eu vou lhe atender, vamos conversar com o proprietário anterior. Ou aparece lá um débito, alguma coisa, a tendência é não atender mais o celular. E isso está aqui no processo ético disciplinar. Não é uma coisa que precisa ir longe para ver. Mas, no meu ponto de vista,
depois de tudo que eu vi e assisti e participo, eu acho que enquanto nós não nos colocarmos como profissionais verdadeiros, nós não vamos conseguir melhorar. E tem outra coisa, hein? Culpar aqueles que estão chegando mal, é fácil. O Hélio mesmo já falou aqui, e desculpe, eu esqueci teu nome por incrível. Rui, é que ele deixou de mandar e-mail para mim, ele ficou bravo que ele mandou um e-mail, e eu disse para ele, Rui, a hora que eu tiver tempo, eu respondi com toda a honestidade do mundo. Falei, não, ele escreveu acho que uma meia dúzia de lauda, porque ele escreve bem para burro, aqui dentro, ó. Não vai ter, eu não respondo, Rui, você sabe disso, ó, eu não respondo, né? Mas o Rui ele escreve textos maravilhosos, e são textos assim, de 5, 6, 8, 10 laudas, e com uma qualidade fora do comum. Eu digo para vocês, e te digo aqui, viu, Rui, estou te falando olho no olho, muito obrigado, porque textos com a qualidade que você produz, eu não vejo, é difícil. Agora tem uma coisa... Não, mas aí é outra coisa. Não, se ele estiver vendendo, ele não é corretor, hein? Não, mas ele tem uma noção muito boa. E é impressionante o ponto de vista dele. Só que é difícil ler, e principalmente eu, que tenho que correr o dia inteiro, dia e noite. Ó, eu estava hoje vindo da Praia Grande para cá, porque ontem eu fui no meu Rotary Club, era festiva de Natal, eu tive que ir no Rotary. Não deu para eu despachar os documentos de ontem. Aí hoje de manhã eu vim de carro para cá, né? Vinha vindo de carro e vim despachando. Puxa, eu despachei 74 e-mails, né? Lá da Praia Grande até chegar aqui em São Paulo. Hora que chegou aqui, eu fechei a caixa assim e olhei, já tinha 38 de hoje que já estava na caixa para eu responder. Ora, como é que eu vou parar para ler? Eu tenho que ler só o que a assessoria separa, e muita coisa que a assessoria separa para mim, o que eu faço? Eu peço para a assessoria ler e me dá 3 ou 4 tópicos de interesse de um artigo para eu raciocinar a respeito e quando chegar numa reunião, estar preparado para debater aquele assunto. Eu não posso me dar o luxo de parar nem sábado e nem domingo, porque eu tenho muita atividade. E eu não sei, olha, e outra coisa, hein? Cada pessoa tem seu jeito de ser e sua forma de agir. Eu completei 62 anos de idade esse ano, e quando você começa a pensar na idade, aí o que você começa a entender? Que já não tem muita coisa lá pela frente. Nós já estamos vivendo o crepúsculo da existência. E eu não sou, né? Está aqui a minha mulher, né? Na conversa, cara que tem 62 falar que tem muitos é porque ele é desonesto. Tá mais para, viu? Tá mais para pré-cadáver do que para qualquer coisa. Mas olha, pergunta para minha mulher se eu fico em casa meia hora, num sábado ou num domingo. Eu não fico. Eu tenho uma pressa danada de viver, de ver, de falar, conversar. Aí eu vou para a feira, eu converso lá, encontro um monte de amigo na feira e vou na igreja e depois saio criticando o padre. Eu vou lá só para pegar os erros do padre. Obrigado. Não é, Hélio, sabe o que é? Hélio, sabe o que acontece? Se eu for me preocupar com o número de pessoas que estão entrando no Cresce, eu estarei, só um minutinho, eu estarei me preocupando com alguma coisa que não diz respeito a essa atividade. Sabe por quê? Tem uma lei federal, ela determina. Quando nós fazíamos o exame de proeficiência, que foi muito bom, por sinal, enquanto durou, puxa vida, no primeiro exame, então, vinha uma turma. Chegava uma turma lá de... tá aqui, ó. O encarregado aqui, o Arthur Boiajan, era o encarregado dos exames. Ele é que fiscalizava, tomava conta, era o Arthur. Chegava... E sábado e domingo, era dia dos exames, era sábado e domingo.
Aí chegava uma turma lá com 120 candidatos. Sabe quantos passavam no primeiro exame? 3% só. Está na cara que o ensino está um lixo. É igual dos advogados, também é 3%, 5%. Aí o que acontece? No segundo exame, passava 17%, 18%. No terceiro exame, já passava 30%. E aí aumentando, não é? Até todo mundo está certo. Mas vai o Ministério Público Federal e entrou com uma ação, proibindo o exame. Agora, puxa vida, é um prejuízo danado para nós, porque vamos perder a qualidade. Mas temos que entender, não está na nossa lei. E não está. E a única profissão que tem exame de proficiência legalmente é a de advogado. Não, contador também. O Lula deu para os contadores, não, que é isso? Eu digo, tem por tradição. Não, então, mas os contadores conseguiram. Vieram os contadores e os médicos, mas os médicos ainda não é o Não, médico não. Se Deus quiser, no ano que vem será. Não, ó, tem uma colega lá que está querendo falar faz meia hora, gente. Vamos deixar, vamos ser cavalheiros e permitir o uso da palavra para uma... Vamos lá. Vamos deixar ela... Obrigada. Tá bom. Boa noite. Então, eu queria colocar a minha opinião sobre essa questão dos novatos que estão chegando. A gente nunca sabe, atrás dessa carinha que está iniciando, o potencial que existe por trás. Uma semana atrás, eu falei sobre os benefícios da neurolinguística. Tem uma semana e teve mais de 600 acessos, tanto a TV Cresce quanto o YouTube. E eu falei sobre os benefícios da neurolinguística. Não sei se alguém dos que estão presentes vieram. O que eu não falei no dia, porque eu acho que eu não tenho esse privilégio, que alguns anos atrás eu treinei uma pessoa na área de vendas e que, na época, ela tinha vindo do interior, mal falava português, apesar de ser brasileira, mal sabia preencher um cadastro, e hoje é uma das mais fortes corretoras aqui no Brasil, inclusive na Paulista. Acho que todos vocês ouviram falar na Valentina Caram. Ela foi minha representante. Se eu tivesse fechado a porta para essa mulher, nós hoje não conheceríamos o que ela fez, e a empresa que ela tem, que ela montou. A gente sabe das dificuldades. Eu sou corretora há menos de um ano. Quando fizer um ano, eu vou estar aqui na frente recebendo o meu certificado. Mas é o que eu quero dizer, que se não fosse por acreditar, eu não estaria aqui falando com vocês, e emocionada, porque eu estou começando com vocês. Mas eu sei da dificuldade, do quanto que eu tenho que aprender. Sou formada na área de ciências sociais e vou começar direito, porque eu quero fazer melhor aquilo que eu me propus escolher para a minha terceira idade. Tá certo. Então, assim, não dá para discriminar, todos têm direito a essa oportunidade, e quem tiver acesso a trocar experiências, a profissionalizar um dos 400 vendedores que estiver dentro de um plantão, que faça isso, porque eles não têm culpa. Eles precisam de treinamento. Dá pena de ver a forma como eles são jogados, mas eles não são culpados, eles merecem a oportunidade de trabalhar. Responsável é o proprietário dessa empresa, é o engenheiro, é o dono da Iven, o dono da Tecnisa, de quem for a construtora, para treinar os profissionais. Porque, para ter o Cresce, passou por uma série de exercícios e aprendeu. O resto é por parte dele, por conta dele. Boa noite, tá obrigado. Bom. Olha... Mas eu quero dizer para vocês, é muito interessante você ver, eu tenho um colega lá na Praia Grande, ele começou comigo, há uns 25 anos atrás. Ele alugava equipamentos de som. E aí, nós nos conhecemos, e eu falei, rapaz, você tem jeito para ser corretor. Por que você não vai estudar e se dedica a isso? Ele falou, não, mas eu não quero nem saber. Mas ele foi e tirou o Cresce. E aí, quase 2 anos depois, ele me procurou. Ele falou, olha, eu queria começar a experimentar, porque eu tirei o Cresce, mas nunca trabalhei. Você não tem aonde eu possa trabalhar? Eu falei, vem trabalhar comigo. E ele veio. E eu tinha lá um prédio que não era mais lançamento, era um preço de custo que estava engasgado lá, não saía de jeito nenhum. Aí ele foi trabalhar comigo.
nunca vi facilidade para fazer negócio nem aquele rapaz. Ele trabalhou comigo uns 60 dias mais ou menos, e ali não precisou explicar muita coisa, ele entendeu tudo. Ele abriu um escritório e ficou bem, né, Jaime? Ficou para lá de bem, né? Muito para lá de bem. Ele, em termos de escritório dele, vale por uns 10 do meu. E por que eu ainda estou lá e ele já está 10 na frente? Porque o perfil dele para essa atividade é melhor do que o meu. Claro, não tem nem o que discutir. Né? Não vamos polemizar. Né? Cada um tem a sua afinidade. E falando nisso, né, nós também somos muito generalistas. Eu gosto de entender de tudo e fazer tudo. Né? Então, no meu escritório, eu gosto de fazer... Eu detesto o contrato impresso, como detesto o arquivo no computador com o contrato pronto. Para mim, cada negócio é um negócio e eu gosto de digitar todas as cláusulas de todos os contratos que eu faço, eu digito todas as cláusulas de novo. Eu nunca faço, nunca ocupo, nunca copio e colo, porque eu gosto de fazer, porque eu vou guardando na cabeça. Então, eu montei o roteiro dos meus contratos, lá nos primórdios, quando eu comecei a trabalhar, peguei um bom contrato, montei a sequência das cláusulas e o porquê que tem essa cláusula. Né? Procurei saber o porquê de cada cláusula e aquilo foi ficando na minha cabeça. Então, eu produzo os meus contratos, sempre fiz, nunca peguei nada pronto. Por quê? É para aprender cada vez mais, para me aprofundar. E cada caso é um caso, cada um tem que ter um termo, tem que ter uma cláusula a mais, uma vírgula a menos, para que fique adequado à necessidade do que estamos fazendo. Então, esta facilidade eu tive de absorver os conhecimentos. E eu não conheço nenhum outro corretor que tenha a capacidade que eu tenho para fazer a captação, a facilidade da captação. Mas eu tenho uma dificuldade para fazer fechamento. Para fazer amizade com uma pessoa, é uma facilidade fora do comum. E aí eu faço amizade com o cliente, começamos a bater papo, falar da vida, no fim ele despede e vai embora, eu esqueço que nós estávamos vendendo um imóvel e ele vai embora. A Valentina Caram pega primeiro o cheque para depois bater papo e tomar café, né? E eu fico naquela... E aí o cliente fala, mas puxa, Viana, esse prédio é bom. Aí eu começo a conversar, me inteirar da vida da pessoa, fico sabendo da vida dele, da mulher, dos filhos, e a conversa deriva para o outro lado e o negócio mesmo vai para caixa prego. Então eu sou ruim para fechamento. Mas para a captação eu sou uma maravilha. Então o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter conseguido um colega como esse, que era bom de fechamento, e ter proposto uma sociedade para ele. Não vá abrir outro escritório, fique aqui, eu faço a captação e você cuida da venda. Eu faço a captação e a documentação e você faz a área de atender o público, da intermediação, porque eu não quero falar mais em venda. Né? E não fiz, nunca aceitei sócio. Nós corretores também somos um inferno, isso é uma característica própria nossa. Nós não aceitamos determinação, não aceitamos orientação, não aceitamos estar preso a nada. Né? O corretor é muito livre, dono do seu nariz, e é uma característica da nossa atividade. E outra coisa, como todos os corretores, eu também nunca fui de guardar dinheiro. Tudo que eu ganhei, eu gastei. Tudo que eu ganho, eu gasto. E ainda com essa idade, tudo que eu ganho, eu gasto. É errado, né? Porque você tem que ter uma reserva, tem que fazer uma poupança, e eu não faço poupança. E eu só trabalho bem e muito bem quando eu estou duro, aí eu viro o demônio, como todo corretor. Né? Corretor, quando está sem dinheiro, dá nó em gota d'água. Né? Hoje, aqui na plenária, nós tivemos um colega que veio se defender num processo no qual estava imposto uma sanção pecuniária a ele. Mas eu imagino aquele colega no plantão de venda, como aquele cara deve ser bom. Porque ele chegou aqui, ocupou essa tribuna, falou 5 minutos, nossa, na hora foi quitado o negócio dele, não teve. Ele saiu daqui com a defesa dele acatada de uma forma tremendamente habilidosa. Quer dizer, cada um de nós tem a sua habilidade, a sua capacidade. Nós não aceitamos isso, que nós não somos bons em alguma coisa, mas aqui já não é o assunto, né? Aqui já seria
uma discussão de resultado, de como obter resultado. E eu quero deixar aqui consignado esta posição da análise, da autoanálise da nossa atividade e o que é que tem que ser feito para que ela seja respeitada, considerada e seja de sucesso. O Cresce tem um grupo de trabalho com 2.200 corretores em todo o estado de São Paulo. São os colegas que participam das comissões de trabalho, são os conselheiros, delegados, enfim, esses que participam das atividades diretas do Cresce. Nós começamos um trabalho nesse ano agora de 2013, que pretendemos continuar em 2014, de levar essa semente do comportamento ético, da observação do código de ética da profissão ao pé da letra, para que a gente possa, através desse grupo, pulverizar entre a nossa categoria esse tipo de comportamento. Eu falei para vocês que ontem eu fui na reunião do Rotary. É uma coisa interessante, aqui eu vejo muita semelhança. O Rotary, quando foi criado, em 1903 ou 1905, foi por um europeu que vivia nos Estados Unidos, chamado Paul Harris. Ele vivia em Chicago. E Chicago era uma das piores cidades do mundo em termos de comportamento ético por parte da população. Era um inferno. Em Chicago você não podia acreditar em ninguém. Valia a bandalheira. Podia fazer o que quisesse, que não tinha problema moral. Mas aí o Paul Harris, percebendo isso, ele era um advogado, ele procurou outros 3 profissionais e propôs a eles, falou, olha, vamos montar uma proposta ética na nossa relação de negócio, para que a gente possa ter em quem confiar. E aí eles se reuniram e passaram a observar um código de ética entre eles. E os negócios fluíram maravilhosamente bem. Porque é impressionante, é isso que a maioria não acredita, que a seriedade, que a ética, que a honestidade dão certo. E em curto espaço de tempo eles já tinham um grupo lá com mais de 20. E que já não tinha os 3 primeiros que estavam, que não se adaptaram, saíram, mas já tinha mais de 20. E o negócio foi tão grande e deu tão certo que aí as autoridades desconfiaram. Que diabo que esse grupo está fazendo aí para ganhar tanto assim? O que está vendo? Aí o grupo foi e fez um banheiro público na Praça Central de Chicago, que era uma necessidade que a cidade tinha, e o poder público não havia atendido. Então eles se cotizaram e construíram aquele banheiro lá para mostrar a utilidade daquela instituição para a sociedade, para que eles pudessem também continuar disseminando a ética e que outros pudessem participar. Então eu acredito demais no grupo de trabalho do Cresce, que através dele nós vamos conseguir transmitir para toda a comunidade de corretores de imóveis que a observação da ética, ela dá resultado financeiro. Ela melhora a vida de todo mundo. E é impressionante. Lá nos Estados Unidos, e eu estive lá há pouco tempo, eu participei da reunião com os corretores, embora eu não fale inglês, mas encontrei colegas corretores de imóveis que moram nos Estados Unidos há 20, 30 anos. E com eles eu pude conversar para saber qual é o segredo da atividade profissional. O código de ética. Impressionante. Sabe quanto tempo você precisa, depois de ter autorização para estar lá nos Estados Unidos e trabalhar? Sabe quanto tempo você precisa para começar a ser um corretor de imóveis nos Estados Unidos? 3 dias. Você tem que fazer apenas um exame, que é controlado pelo governo de cada estado. E se você quiser exercer atividade em todos os estados, você tem que fazer 50 exames, que cada estado tem a sua legislação. Então você vai tirar licença para trabalhar num estado. E ali você faz o exame do estado. Você vai lá e se inscreve, 3 dias depois você pode fazer o exame. É exclusivamente, única e exclusivamente sobre legislação. Mais nada, uma legislação básica. E aí você tem autorização para trabalhar no mercado imobiliário como agente imobiliário. Mas um agente imobiliário não pode ser dono de uma imobiliária.
para ser dono de uma imobiliária, tem que ser o que eles chamam de broker. E para ser broker, isso é generalizado em todos os estados, ele precisa exercer atividade como agente por 2 anos. Então, 6 meses antes de vencer os 2 anos, ele faz uma matrícula numa escola e a aula dele é via internet, igualzinho aqui no Brasil. E ao fim de 6 meses ele faz o exame. Se ele for aprovado, ele recebe a carteira de broker. E aí ele pode abrir imobiliária. E tanto o agente quanto o broker, se estão trabalhando e vende o imóvel, faz o negócio, deu certo, eles não podem receber comissão, somente a jurídica que recebe. Então lá tem inúmeras jurídicas, só com endereço residencial, que o cidadão possui somente para tirar nota fiscal para os brokers. Então, as boas imobiliárias pagam de 40% a 50% para o broker. Agora, há aquelas que só vivem disso, então pagam até 80% para o broker. Então, o broker vai lá, faz o negócio, anuncia, faz toda a transação. Na hora de fechar, leva lá, paga 20%, tem a nota fiscal para sair o dinheiro dele dentro da lei direitinho. E a jurídica que é a responsável por todos os aspectos da transação. E aí eu participei também, eu já te passo a palavra, participei também de uma reunião na Associação dos Corretores de Imóveis de São Francisco. E olha só que interessante, prestem atenção e aí vocês vão vendo que tanto lá como cá, bruxas há. 6.600 corretores de imóveis tem na cidade de São Francisco. 6.600 corretores de imóveis numa cidade de 1.800.000 habitantes. Quantos corretores são sócios da associação? Porque lá não tem Cresce, só tem a associação. Quantos dos 6.600? Nós temos 4.000 que são sócios. Agora, 4.000, os 4.000 que são sócios da associação, eles não podem trabalhar com imóveis para quem é sócio, porque a exclusividade lá não é obrigatória. Para quem é sócio, é obrigatório que todos os imóveis que ele tenha exclusividade, para colocar no site da associação, que é o MLS, Multi-Listed System, que eles têm lá, e querem implantar aqui no Brasil. Dos 4.000 associados, sabe quantos imóveis tem no site da associação? 1.000. Imagina, de 4.000 sócios, tem 1.000 imóveis. E aí qual a leitura, nós que somos corretores, que faz da história? Ora, tem 3.000 corretores sem imóvel para vender? História. Tem 3.000 corretores que não põem imóvel nenhum lá. O que é bom está guardado na manga aqui, ele não vai entregar lá. E aí eu quis saber dos brasileiros que estão lá, como é que é feita a transação. Me explicaram, né, a forma toda, é uma responsabilidade fora do comum. É uma coisa que não tem nem comparação com o que é aqui no Brasil. A responsabilidade que o corretor tem sobre as informações que ele presta ao cliente. Agora, um outro problema sério, documentação imobiliária, é uma dificuldade para eles fora do comum. A gente pensa que já está consolidado, está nada, eles não têm. Outro problema muito sério, nós tivemos um dia inteiro de reunião, começou 9 horas da manhã e terminou às 17 horas com meia hora para um lanche. Tinha representantes de corretores de imóveis de pelo menos uns 45 países, mais ou menos. E nós tínhamos o tradutor simultâneo. Então, de todas as línguas que foram feitas as palestras, nós escutávamos em português, sem problema nenhum. Todos são unânimes em dizer que é uma dificuldade grande em conseguir exclusividade. Não é fácil. Todos são unânimes em dizer que tem muito cliente desonesto, que é uma dificuldade, que o cliente não pode conhecer um ao outro, a não ser no momento da assinatura do documento. Não vi nenhum corretor dizendo que apresenta cliente antes. Então, colegas, o que eu vejo é que o mundo inteiro é assim. Não é aqui no Brasil que é desse jeito, não, é o mundo todo. E nós temos que trabalhar com o que nós temos, e nós temos aqui uma lei federal, lá não tem. Nós temos um código de ética que é lei.
Lá não é. Lá é o código de ética da associação, que ela é privada, ela é particular. Mas, enfim, a isso é que dá a mim entusiasmo em tentar querer fazer alguma coisa pelo caminho que estamos indo. Escolher, né, como escolhemos esse grupo que faz parte do Cresce, que comparece quando você liga, eles vêm, e através deles tentar aplicar essas boas práticas, como foi Poerres na fundação do Rotary. Aplicar as boas práticas para que os outros, vendo o sucesso desses, sigam no caminho. E eu vou dizer para vocês, o maior desconhecido do corretor de imóveis é o Código de Ética da Profissão. E é impressionante, quem parar para ler o Código de Ética, interpretar os seus textos e se imaginar trabalhando à luz daquilo ali, vai ver as grandes possibilidades que tem de ganhar dinheiro num curto espaço de tempo, de ficar bem visto, de ser um diferencial na sociedade. Agora o problema é que ninguém quer esperar resultado, porque o que interessa é hoje, né? E muita gente vive vendendo um almoço para comprar o jantar. Isto é uma realidade. Mas tem que buscar um ponto de equilíbrio para poder desenvolver. Porque se cada um de nós tratarmos o cliente com seriedade, esquecer essa história de ser bonzinho para angariar simpatia, porque isso não funciona. Não é sendo bonzinho, não é sendo submisso, não é sendo empregado do cliente. Nós não somos empregados de ninguém. E nós somos o patrão do cliente. Nós temos que botar isso na cabeça, porque quem entende no mercado somos nós. E quando o cliente chegar, você tratar com seriedade, com educação, prestando informações sérias e verdadeiras, e mesmo que ele vire as costas e vá embora, você pode ter certeza que um dia que ele falar assim, olha, eu preciso de um corretor, eu vou naquele. Porque aquela informação estava certa. Porque se ele sair do meu escritório e for no outro que aceita o imóvel dele por qualquer preço e depois não vender, um dia, no íntimo dele, ele vai ter a certeza de que quem estava certo era eu. E a partir deste momento ele passa a acreditar na profissão, ele passa a respeitar. E é isso que nós temos que fazer, se cada um trabalhar dentro dessa proposta. Agora, outra coisa que eu não pretendia entrar nesse assunto, mas a questão do plantão, desta situação, dessa balbúrdia que está se passando nesse momento histórico da nossa profissão, porque ela nunca cresceu tanto como está crescendo e nunca teve tão à vista como ela está. E eu acredito que seja um momento, né? Isso tudo um dia deve passar. Mas nós tivemos um debate sério hoje aqui na nossa plenária a respeito desse assunto e da posição do Cresce. Até em exarar pareceres que sejam condutores de uma linha de raciocínio para que a sociedade possa nos respeitar mais. Porque virou aquela história agora que o corretor não pode cobrar a comissão de quem compra o imóvel. Isso é uma verdadeira bobagem. Claro que nós podemos cobrar, nossa profissão é livre. O cliente lhe contrata de livre vontade. E você trabalha para ele se quiser, e você que pode estabelecer as normas do trabalho. Se ele aceitar ou não, é outra coisa. Mas você tem que se posicionar. Ainda hoje eu estava conversando com o nosso advogado Paulo Scherer e explicando para ele, né, que o corretor ele tem um momento de negociação entre comprador e vendedor para se chegar a um bom termo. E muitas vezes o vendedor fala, olha, eu aceito desde que eu fique livre da comissão. Isso é muito comum. E aí você tem que chegar... Não, mas ele fala comissão, né? E outra coisa também, esse termo, honorário e comissão, até hoje o nosso Código de Ética está comissão. E eu já encaminhei o ofício para o Conselho Federal, porque isso tem que ser alterado por resolução.
Então tem que ser honorário. Mas aí o que acontece? O doutor Paulo falou, bom, presidente, você está falando imóveis usados de terceiro. Eu falei, não, isso vale tanto para imóvel novo como imóvel usado. Eu mesmo já tive uma oportunidade de que uma pessoa queria comprar 3 unidades num prédio e fez a oferta. E eu levei ao incorporador. O incorporador falou, eu aceito, desde que a comissão seja paga por quem está comprando. Eu voltei no comprador e falei, olha, ele aceita desde que você me pague a comissão, mas eu não aceito. Então eu perdi o negócio, mas olha, não, mas se ele aceitasse, porque era uma questão de investimento, é uma pessoa muito amiga minha até hoje, por sinal. Se ele aceitasse, não teria irregularidade nenhuma, não tem o que o PROCON, o que o Ministério Público reclamar. É um negócio perfeitamente lícito e normal. E o Cresce precisa agora exarar um parecer e publicar isso para que a sociedade veja, porque virou assim, todo mundo chutando. A Associação dos Mutuários, o Ministério Público, o PROCON já se aproximou bastante do Cresce, já está debatendo o assunto em caráter interno, já há uma visão mais equilibrada a respeito do assunto. Então nós temos que procurar ir por aí, para mostrar a nossa atividade profissional como uma atividade necessária. Agora, nesses plantões, o Arthur hoje tomou uma posição aqui na plenária que eu não gostei. E eu sou assim, eu falo na bucha, hein? É uma opinião que o Arthur tem. E que diverge de outros que estavam aqui naquele momento. Mas não houve debate, foram apenas colocações. Quem está lá é porque aceitou estar lá. E outra coisa, nós precisamos acabar com aquela mentalidade de paternalismo. Sabe? Parece o Brasil do tempo do Império, que só faz se a igreja diz que pode fazer. Tudo que vai fazer tem que perguntar para o padre ou perguntar para o bispo. Somos todos filhos de alguém. Sempre tem alguém por cima para poder dizer, bater na cabeça, não vai, filho, ou não vai. Não é assim. Nós vivemos numa sociedade capitalista onde um atropela o outro. Não há mais espaço para essa história de protecionismo. Eu nasci em 1951, em 1964 teve a Revolução. Eu tinha 13 anos de idade. E meu pai era contra a Revolução. Então, a vida inteira, eu fui criado sabendo que a Revolução era ruim e a gente precisava de liberdade. E aí eu via naquela época da Revolução as críticas dos intelectuais, porque tinha bipartidarismo. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com a nossa profissão, hein? Não é política, não. Ah, é só 2 partidos, o MDB e a Arena. Isso é uma vergonha, tem que abrir para ter mais partido, para ver participação popular e tal, isso e aquilo. Aí abre, agora abriu, agora a crítica, não, tem muito partido, precisa acabar, é partido demais. Está sim. Caramba, que vergonha. Aí o que você quer? O João Ubaldo Leite, tem lá, se vocês for no YouTube, procura a palestra do João Ubaldo Leite. No tempo do Fernando Henrique, ele não prestava. No tempo do Collor, ele não prestava. No tempo do Itamar, ele não emprestava. No tempo do Lula, ele não prestava. Agora é a Dilma, ela não presta. E o João Ubaldo fala, olha, eu acho que quem não presta somos nós. Mas se lê a crítica que o João Ubaldo Leite faz, e é uma pessoa que tem consciência e tem ressonância às suas palavras, ora, precisa verificar. O que está errado, o que é? Quem elege essas pessoas? Ora, então, se eu acho que não está, por que eu voto? Mas, Guiana, vai governo, eu sou contra. Mas aí, olha, é isso. E nós precisamos, essa mentalidade paternalista, de que precisa de ir alguém para resolver o problema dos colegas que estão lá sofrendo essa pressão, eu acho que é necessária a aplicação da lei. E quando a lei não é adequada, nós temos que buscar no Congresso Nacional alterações. E essas alterações têm que ser muito bem analisadas, porque elas vão gerar efeito. Hoje, se nós decidirmos uma alteração legislativa, a nossa lei, ela está sendo analisada por juristas, por sindicalistas,
por gente envolvida nessa questão legislativa há 8 anos. Um anteprojeto de lei está sendo preparado para alterar a nossa profissão. Há 8 anos. Como? E a leniência? Leniência. O que falar da leniência? Não, eu vou falar da lei. Né? A lei existe. Não. A lei existe. Sim. Mas a leniência Bom, torna essa situação do jeito que ela está. Você sabe o que é? Olha, deixa eu me focar aqui na lei. Esse texto, ele já sofreu dezenas de alterações e a cada momento que você imagina que pode ir para o Congresso Nacional, sempre tem um dos setores envolvido na nossa atividade profissional que apresenta alguma cunha para que ele não vá ou que tem justas razões para que sejam alterados. E aí as pessoas pensam, puxa vida, mas vamos arrumar um deputado, põe essa lei lá e acabou. Esquece. Qualquer projeto de lei que entra no Congresso Nacional, ele tem que ter, pelo menos, a concordância de que ele poderá ser discutido com determinados setores. E não pensem vocês, falam, não, nós temos força política, porque tal grupo tem mais força política que nós. Absolutamente. Ninguém tem força política suficiente para controlar o Congresso Nacional, principalmente de entidades de fora. Quando nós jogamos um projeto de lei lá dentro, tem a Federação dos Secovs, tem a CEBIC, tem a BCIP, tem os sindicatos, tem CUT, tem CGT, tem os nossos funcionários, que tem os seus sindicatos, e aquilo começa a ser mexido de acordo com os interesses de cada um, e cada um tem um deputado que é amigo, que está lá dentro da comissão, que se propõe a apresentar, e ele apresenta, aquilo vai enrolar mais 3 anos para resolver. Então não pensem que é brincadeira, é uma coisa muito, muito difícil. Há milhares de projetos de lei dentro do Congresso Nacional que estão tramitando há 30 anos. Estão lá dentro, há 30 anos. E não caiu, e está lá. E pessoas que estão dependendo daquilo para poder receber dinheiro, para poder, que está retido de alguma forma. É uma encrenca. E a nossa lei, ela vai ser alterada. O dia que ela for alterada, eu acredito que também não vai mais muito tempo, porque a sociedade já vê o corretor, pelo menos a sociedade dominante. Porque hoje, lá em Brasília, está assim. O corretor de imóveis tem uma cadeira no COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E os corretores de imóveis informam as eventuais irregularidades suspeitas. E é bom o número de informações da nossa categoria no Brasil inteiro. Por incrível que pareça, é excelente. E aí o que acontece? Interessa para o Estado brasileiro essas informações. Assim como tem o DIMOB, que é outra questão altamente importante para o Ministério da Fazenda e que os corretores colaboram. Além do DIMOB, nós temos a fiscalização do Minha Casa Minha Vida, que a Caixa Econômica e o governo federal não tem quem fiscaliza. E os CRECES de cada estado é que estão fiscalizando esses empreendimentos. E é grande o número de ocorrências. Aqui no estado de São Paulo, o que sai de processo para lá é uma coisa impressionante. Então, para essas organizações, os ministérios, a presidência, o Estado brasileiro, a existência do COFES e do CRECE é de fundamental importância, porque os corretores são entes de colaboração em vários aspectos que melhoram a vida do povo brasileiro. A nossa pesquisa, a pesquisa de mercado do CRECE, ela é usada tanto pelo Banco Central quanto pelo IBGE para a composição dos índices de inflação. Veja vocês que maravilha, eles recebem isso gratuitamente, em formato eletrônico aqui do CRECE de São Paulo. E sem contar em inúmeras questões, olha, o Conselho de Patrimônio do Estado de São Paulo. São milhares de imóveis que o Estado de São Paulo tem que coloca à venda, põe para licitação. Antes de eu entrar na presidência do CRECE, eu já era o representante do CRECE naquela comissão de licitação. Representando a sociedade civil do Estado de São Paulo, é o CRECE que representa.
Veja que trabalho relevante que é feito. Hoje quem comparece lá, em razão da minha agenda estar conturbada, quem comparece é o Gilberto Iog. Vocês vejam, a Caixa Econômica Federal, na abertura dos envelopes de licitação dos imóveis retomados, é feita aqui nesse auditório. Por que é que a gente corre atrás, procura ter? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou conosco um convênio que hoje os corretores estão sendo chamados aí em número muito grande para fazer as peritagens, né, ser nomeado como perito avaliador pelos diversos juízes das diversas comarcas, e nós estamos avaliando o patrimônio imobiliário do Tribunal de Justiça gratuitamente, através de colegas corretores de imóveis voluntários. Então vai perguntar para esses setores do governo, do Estado brasileiro, se eles querem que acabe com os corretores de imóveis. De maneira nenhuma, vai ser, para eles seria um prejuízo. E nós temos que ter isso em mente também, que é outra complicação. E agora com essa questão do Mais Médicos, que aconteceu esse problema sério entre o governo, o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina, todos os conselhos ficaram na berlinda. Tanto é que um secretário lá do Ministério da Saúde, ele questionou a legalidade de todos os conselhos de fiscalização, que, segundo ele, não foram contemplados pela nova Constituição. É a Constituição de 88, agora que ele veio falar. Então, quando o governo descobriu o poder que tem os conselhos de fiscalização, acendeu a luz vermelha lá para ele. Nós estamos atravessando um momento de muita conversa, muita negociação. Eu tenho estado demais na Advocacia Geral da União, na Controladoria Geral da União. E qual outro órgão? Também Ministério do Planejamento. Desculpe, Ministério do Planejamento, que cuida do setor de pessoal. No setor de imigração do Ministério do Trabalho. Nós já estamos fazendo reuniões lá há 2 anos, buscando solução para o exercício da atividade de estrangeiros dentro do Brasil. Então está uma série de coisas acontecendo, não é tão simples, não é só o foco do dia a dia. Por isso é que nós precisamos marcar uma palestra, uma reunião, mas durante o dia, tipo 2 horas da tarde, para que a gente possa fazer assim das 2 até as 6, e aí poder conversar com maior profundidade sobre um assunto específico da nossa atividade. Não dá para a gente marcar um encontro desse e falar de tanta coisa como foi dito aqui e ficar tudo dito pelas beiradas apenas, sem entrar com profundidade nas questões que são importantes. Mas nós temos que ter, e é muito importante, viu? Muito importante, cada tópico de interesse da nossa atividade tem que ser analisado com profundidade, porque todos são importantes, porque a nossa atividade é importante. Nós lidamos com muito dinheiro, com muitos interesses. Agora, esses dias, me convidaram para assinar um manifesto contra o aumento do IPTU. Meu Deus do céu, isso aqui é uma autarquia, não é uma associação, não é um sindicato. Como é que eu vou assinar um manifesto contra o IPTU para depois cada imobiliária ter um fiscal da prefeitura lá dentro? Mas eu acho que nós temos que estar acima dessas questões, nós temos que estar focados naquilo que é o interesse da sociedade e da nossa atividade profissional. Eu, particularmente, por já pagar um IPTU muito alto, que Praia Grande tem um IPTU alto, ele não é um IPTU normal se comparado com São Paulo, lá é bem mais. Para vocês terem uma ideia, a minha casa, ela tem um terreno de 178 metros quadrados. 178 metros quadrados, é uma esquina. E tem de área construída 250 metros. O meu IPTU é R$ 3.800 por ano. Vê? R$ 3.800. Então... Mas volta em benefício? Olha, eu acredito que sim, porque a praia está bonita, está bem arrumada. Não, eu tenho que falar até para fazer propaganda. Se eu falo que não, vocês não compram imóvel lá, né? Presidente, eu já mandei vários e-mails para o senhor respondeu todos. Outro dia eu mandei um, que estou aguardando a resposta, talvez não chegou ao seu conhecimento.
Tem um site que diz venda seu imóvel sem intermediário. Não sei se o senhor chegou a ver isso aí. Eu pedi uma opinião do CRES ou da diretoria, alguma coisa. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Olha, esses sites aí, compre direto, imóvel sem o corretor, tudo isso não está transgredindo nenhuma legislação. Nós notificamos quase todos eles, porque boa parte também não é no estado de São Paulo, é fora, mas aqueles que estão aqui nós notificamos. E aí eles trouxeram, mostraram, examinaram tudo, que é apenas uma forma de comunicação, não é venda, eles não vendem imóveis. Apenas um deles deixou uma certa dúvida e nós instauramos um processo. E ele está respondendo o processo. Agora, a proposta que nós fizemos e foi aceita, e que ainda não foi aplicada, é que eles tenham uma ligação eletrônica digitalizada com o CRES. Então, cada um que publicar um imóvel lá, ele vai, aqui no CRES, buscar no banco de dados. Se ele for corretor, vai aparecer. Se ele não for corretor, vai dizer que não é corretor. E aí, isso daí para que é? Se disser que é corretor, e for naquele site só proprietário, aí o corretor pode ser autuado porque ele está se passando por proprietário sem ser. Não é verdade? Então, é uma forma, é uma concorrência desleal. Esse é um aspecto. Agora, digamos que a pessoa lá, ele anunciou, ele é proprietário. Ele anuncia. Nós não vamos saber se é verdade ou não, porque não vai dar para fiscalizar todos. Mas quer ver? Deixa eu concluir aqui que você vai ver só que a coisa não é tão ruim, não. E aí, se a pessoa coloca o segundo anúncio, ele coloca o segundo imóvel, aí já é um proprietário mais mediano. Ele coloca 3, aí já é um proprietário bom. Se ele tem 10 imóveis, aí está na cara que não é o proprietário. Então, a partir de 3 imóveis que anuncia, nós podemos ir lá e fiscalizar, e pedir o documento e ver realmente se ele é proprietário ou se é picareta. E outra coisa, amanhã eu tenho aqui uma reunião com os coordenadores, presidentes, responsáveis por todas as redes imobiliárias do estado de São Paulo. Eu os convidei e 100% deles aceitaram participar aqui da nossa reunião. E qual é o nosso objetivo? O CRES, nosso departamento de informática, desenvolveu um robô de fiscalização. Então, nós vamos ter uma fiscalização digital. E como é que funciona essa fiscalização? Nós vamos ter uma resolução ou uma portaria que está sendo analisada, e todos os corretores e todas as imobiliárias vão ser obrigados a cadastrar o seu site no CRES. E ele vai ganhar um selo eletrônico. Aí o que acontece? Todos que são corretores e imobiliárias ganham um selo eletrônico que ficará no seu site, que poderá estar aberto ao público ou não, mas de preferência que fique aberto para que tenha a chancela do CRES naquela apresentação. E o nosso robô, 24 horas, ele ficará circulando pela rede e identificando os sites que não têm o selo. Aí o que é que nós vamos ter? Uma relação de sites que nos permite verificar se é inscrito ou não. E aí nós vamos pegar os pseudocorretores e os picaretas. E vamos poder fazer um trabalho que eu acredito que tem um mercado aí muito próspero que está sendo aproveitado por quem não de direito. E que aí certamente virá para o mercado formal dos corretores de imóveis e das imobiliárias. Então, esse é um assunto que está em trâmite. E esse ano de 2014, eu acredito que ele será implantado já no primeiro semestre. E é uma forma muito eficiente. E os outros sites, esses
compre direto, compre sem intermediários, não adianta nós querermos nos rebelar a isso, porque é apenas um site de anúncio. Ele não é site de comercialização. Tá bom? Colegas, vamos encerrar por aqui, são 8h15, né? Vocês vão acabar perdendo a novela de hoje. E depois ainda vai mandar e-mail para o Cristiano. Perdi o capítulo. Um abraço para todos vocês. Das 9h às 6h. Um abraço a todos vocês, viu? Tudo de bom.